Shalom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes, estamos de volta no canal Verdade Revelada. Há alguns dias eu compartilhei a tradução desta palestra do Dr. Tal Zaks, executivo da Moderna, e ele fala sobre a ambição que o sistema tem de modificar o DNA das pessoas. Vamos ouvir só um trechinho. And so, if you could actually change that, which we Se você pudesse modificar isso, call the software of life, if you could aquilo que nós chamamos de software da vida, introduce a line of code, se você pudesse introduzir uma linha de código, isso falando da modificação do DNA, or change a line of code, ou modificar uma linha de código, it turns out that has profound implications isso acaba tendo profundas implicações for everything para tudo, from the flu desde a gripe to cancer. até o And I'm going to câncer. E certas coisas nós não podemos falar a respeito, mas ele está falando da tecnologia de edição de DNA. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e fiquei surpreso com as revelações que nós acabamos descobrindo quando pesquisamos sobre a questão do DNA, pessoal. É muito sério. É a assinatura genética de alguém. Ou seja, as informações da sua constituição física, né, bioquímica, até a sua constituição psicológica e, naturalmente, espiritual. Agora, deixa eu mostrar para vocês algo muito interessante. Essa é uma tabela que mostra como o nome do Criador ele contém um código genético do Criador. E sabemos que as Escrituras dizem que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Pois bem, aqui diz o seguinte: o nome do soberano Criador, Yahweh, né? Ele contém as seguintes letras, né? É o Yud, o Rei, Vav, Rei, correspondem ao Y, H, VH, e eles são equivalentes a hidrogênio, né? A classificação da tabela periódica, nitrogênio, oxigênio e nitrogênio. Olha que coisa interessante. Nós temos o 10, o 5, o 6, o 5. E nas sequências do nosso DNA estão aí muito parecidos esses elementos do nome do Criador, com uma pequena diferença, porque nós temos o Yud, que corresponde ao hidrogênio, né? Nós temos aí o código que é 10. Nós temos nitrogênio, nós somos compostos de nitrogênio que corresponde a 5, assim como o Criador. E nós também somos compostos do Vav, que é a letra V no nosso alfabeto. Oxigênio corresponde ao número 6. E agora vem a pequena diferença entre o nosso DNA e o DNA do Criador. Como nós somos seres físicos num plano físico, onde somos carne materializada, nós somos compostos de G, carbono, que corresponde ao número 3. Portanto, nós temos os elementos fogo, ar, água e terra. Então, quando as pessoas falam que nós temos realmente o nome do Criador escrito no nosso DNA, na nossa assinatura genética, no nosso corpo, isso está correto na maior parte, com exceção do carbono, que é a molécula que nos diferencia do Criador só nesse aspecto físico. E é nesse aspecto que Satanás, a elite das sombras, está tratando de nos modificar totalmente. E aqui vai como eles pretendem fazer isso. Aquele doutor que estava dando a palestra, ele já falou que o intuito deles é modificar a composição,
a sequência de DNA, e eles têm objetivos que são justificados por vários motivos, né? Inclusive isso que está acontecendo agora, que não se pode nem citar o nome. Mas então, pesquisando sobre o elemento carbono, eu descobri algo muito interessante. Muito interessante. E aqui está um pequeno diagrama mostrando o seguinte. O carbono, gente, ele é o número 6 da tabela periódica, o que nos remete ao 666. Por quê? Porque o carbono é composto de 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Então, isso nos remete a 666, um número bastante conhecido por nós que estudamos as escrituras, e entendemos esse fator profético no fim dos tempos, pois as pessoas vão ter essa modificação de DNA, e isso está caminhando, exatamente agora está em desenvolvimento para que aconteça. O Apocalipse 3:18 diz: aqui está a sabedoria, quem tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Agora, deixa eu mostrar para vocês como eles pretendem colocar o elemento carbono 666 nas pessoas de todo o mundo. Como isso vai ser possível? Toda vida que conhecemos é baseada em carbono. E uma vez que toda carne esteja corrompida, é natural que a humanidade eventualmente tente fazer uma aliança com a carne, isto é, com o luciferianismo, com o satanismo, em vez do Altíssimo Criador. O que vai acontecer, que aconteceu no Éden, que a serpente prometeu, né? A mulher, certamente não morrereis, é a imortalidade, é mudar o carbono, a molécula de carbono nos seres humanos. E é a partir daí que ele vai fazer esta mudança no elemento carbono do ser humano. E como isso vai ser possível? Então vamos observar aqui. A palavra carbono não existe na Bíblia, mas existem palavras similares. O que vai acontecer com as pessoas que aceitarem a marca da besta? Nós sabemos que para quem não aceitar, não poderá comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca, o nome ou o número da besta do seu nome. Eventualmente a humanidade chegará ao ponto em que o aumento do DNA será obrigatório para para salvar a raça humana. E o preço a ser pago exigirá literalmente a própria alma de quem modificar o seu DNA. O Apocalipse 14:11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Queridos, nós já temos falado que o resultado de aceitar a marca da besta será a mudança de DNA. A praga que virá para pagar o preço dessa manipulação do DNA será a primeira praga do Apocalipse, que diz: e o primeiro foi e derramou sua taça sobre a terra, e caiu uma ferida horrível e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre os que adoravam sua imagem. Esse é o objetivo inicial da marca da besta: implantar no homem o carbono alterado. Já tem até séries disso. Outros filmes como Prometheus mostram um elemento escuro, uma matéria escura, que é chamada de Black Goo também, que altera a constituição física, genética do homem. No filme Prometeu, vemos o que pode ser, na verdade, uma prévia do que a marca da besta acarretará. E observe essa imagem. O Black Goo, que é uma espécie de gosma negra, que já foi tema de vários filmes como Venom, quando há uma simbiose entre a matéria escura e o corpo humano. Nós chamamos isso de carbono 666. Também é uma espécie de nanobot, né?
de inteligência artificial, porque ele é uma substância eletromagnética que consegue, é inteligente, é viva, consegue se conectar com a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela é uma matéria orgânica que entra em simbiose com o corpo humano. Adivinha onde eles estão introjetando o Black Goo? Aí eu não posso falar. Mas a matéria escura, o Black Goo, é, sem dúvida, o carbono alterado 666. 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. É incrível. E acontecerá assim que será reescrito o seu DNA se você fizer uma aliança com o inferno. Algo muito sutil a ponto de ser quase imperceptível no início. Mas é daí que a marca na mão direita, ou seja, vão utilizar suas impressões digitais, palmas, etc. A marca na testa, o reconhecimento facial, a varredura da íris e etc. Isso já há muito tempo vem sendo utilizado, né? Na verdade, para confirmar a identidade 2020 vai ser feita a partir disso. E quando nós investigamos sobre o carbono, é exatamente essa fumaça do abismo, é o que a Bíblia fala, como quando as pessoas se tornam duras e rebeldes, como um diamante na sua testa, Ezequiel 3:9. Isso em Jeremias 50, falando da desolação que sobe do norte, sobre tanto homens quanto animais. E cientistas descobriram recentemente que o carbono é magnético. E o magnetismo está atrelado à tecnologia, inteligência artificial, barro e ferro se unindo, conforme as profecias disseram. Só que para isso você vai ter que aceitar introduzir carbono no seu corpo. Como isso vai ser possível? Como eles vão fazer com que carbono ou a Black Goo, a matéria escura, seja colocada nas pessoas? Aí eu deixo por sua conta a pesquisa. Que o Eterno nos ajude e nos guarde. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.